Meus queridos e amados, na oração de ontem, nós temos o seguinte resumo. Deus sempre tem feito grandes obras no meio do seu povo. A fé nos acerca, nos aproxima e nos faz acessar a Deus de uma maneira diferente, pela qual experimentamos nessa proximidade a amizade, o cuidado, a proteção e o livramento que Deus nos concede. Não que esse seja o trabalho de Deus, defender-nos de todas as coisas, mas estar conosco em todas elas é parte do seu amor, do seu cuidado e da sua benignidade. E na reflexão, entendemos na história de que muitas das vezes Deus chega no começo da nossa luta, no começo da nossa prova, no começo das coisas que nós passamos, ou então Ele chega no fim delas. Mas quando Ele chega, Ele tem o poder de decisão e de mudança. Sobre isso, existia uma cidade e nele tinha uma mulher que, segundo a lei daquela época, as mulheres elas tinham a estrutura da sua confiança em dois aspectos, né? Quando solteira, no seu pai, quando casada, no seu marido, e se o seu marido morresse, nos seus filhos, na sua família. E aquela mulher, ela estava descendo na cidade de Naim junto com toda aquela comitiva, saindo pela porta da saída da cidade com o féretro, com o corpo do seu filho, viúva, enterrando o seu único filho. Então ela tinha um choro de desespero, um choro de aflição, um choro de angústia, um choro de incertezas misturado com a dor. Ela estava perdendo um filho, isso lhe causava muita dor. Mas ela também estava perdendo um status e uma posição diante da sociedade. Ela não tinha mais marido e nem filho. A estrutura dela estava ruída, condenada por consequência, talvez, a mendigar e perambular pelas ruas, como foi o caso de Ruth lá atrás, junto à sua sogra, e Boaz, pela misericórdia de Deus. Bom, descia essa mulher com essa multidão, nesse choro e nessa angústia muito grande. E quando chegou na porta da saída da cidade, o Senhor Jesus vinha vindo. E ele, quando chegou perto de Naim, ele disse aos seus: vamos entrar hoje pela porta da saída. Porque, como eu disse, às vezes o Senhor nos encontra no fim. Quando nós achamos que tudo acabou e que não tem mais saída, aí nos encontramos com o Senhor. E ele encontrou com ela ali. E está escrito: ele foi até ela, naquele desespero todo que ela estava, e ele repreendeu o choro dela e disse: mulher, não chores mais. E ela não chorou. Ele não criticou o choro dela, ele repreendeu. Ele deu um basta para aquela aflição. Porque está escrito na palavra que ele é príncipe da paz. Criticar seria dizer: para de chorar, para de dengo, para de frescura, não é tudo isso. Mas repreender, ele determinou o fim daquela angústia. Na palavra está escrito, lá em Salomão, que foi buscado a respeito da sabedoria. Salomão escreveu a respeito disso. E buscaram a sabedoria de Deus em todas as partes. E perguntaram para a morte. E ela disse: ainda não passou por aqui.
He visto falar do seu nome, dos seus feitos, mas ainda não passou por aqui. Naquele dia, a morte conheceu o Senhor. Antes de qualquer coisa, o Senhor deu para ela tranquilidade, paz. Ele não mudou nada do seu estágio. Ele não trouxe um saco de ouro e falou: não precisa chorar, olha aqui, você vai ficar rico. Ele não trouxe o filho vivo pela mão. Ele chegou e trouxe a presença dele de espírito na vida dela. E a presença dele, a presença do Senhor nas nossas vidas, nos fortalece independentemente de como estejamos. Não importa como. Tanto é que na palavra fala sobre os heróis da fé, que não vivenciaram, que não estiveram na promessa de Deus, mas viveram como se a tivessem alcançado. Foi esse encontro, porque Jesus Cristo é viva presença da palavra de Deus. O Verbo feito carne, e ele silenciou a dor dela, sem mudar nada da vida dela. Ele trouxe paz para ela, sem mudar nada do estado dela. Ele deu autocontrole para ela, sem mudar nada do estágio do que ela estava passando. O filho não deixou de estar morto, ela não deixou de ser viúva, não deixou de correr risco de perecer, nada. Mas ele silenciou a dor dela. Aí ele foi até o féretro, até o corpo, e cumpriu o que eu falei assim um pouquinho, né? A morte conheceu a sabedoria. E ele tocou e disse: levanta-te. E o menino levantou. Entregou para a mãe aquele moço, e quem estava descendo a ladeira da morte para o cemitério, subiu as escadas da vida, voltou para trás, abraçada com seu filho. Toda a cidade viu, todo aquele povo ficou sabendo que quando Jesus Cristo chega, até a morte vai embora. Tiveram que desocupar o buraco da cova com outro, o caixão, todo o propósito do enterro foi desmanchado e terminado, porque a conversa era: não tem mais morte na vida da viúva de Naim, não tem mais desespero na vida da viúva de Naim, não tem mais risco, não tem mais medo, não tem mais nada. Jesus Cristo chegou e a vida dela mudou. Primeiro ele mudou ela e depois ele mudou a condição dela. Entendemos então que primeiro Deus faz dentro de nós as coisas. Primeiro Deus faz alcançar em nós as coisas. E depois que Ele estrutura nós lá dentro, Ele muda a nossa história e a nossa vida. Deus abençoe.